Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Êxodo, o capítulo 26. Vamos continuar esse estudo acerca do tabernáculo. Vamos ver alguns pontos, porém, eu aconselho os irmãos a ler desde o versículo 1 até o versículo 14. É claro que hoje não vamos conseguir chegar até estes versículos. Vamos ver pelo menos os 3 primeiros versículos aqui de Êxodo capítulo 26. Farás o tabernáculo de 10 cortinas, de linho torcido, estofo azul, púrpura e carmesim, e o farás com querubins de obra primorosa. O comprimento de cada cortina será de cerca de 20 metros e a largura de quase 3 metros. E todas as cortinas terão a mesma medida. 5 cortinas estarão unidas umas às outras, e as outras 5 também estarão unidas umas às outras. E farás laçadas de azul na orla da última cortina do primeiro agrupamento, e o mesmo farás na orla da cortina do segundo agrupamento. Vamos orar. Senhor, nós te entregamos esse tempo. Senhor, nós te pedimos que haja fome no nosso coração para receber esta palavra, Senhor. Pai, nos dê um coração que te deseje mesmo, Deus. Coração que te anele. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Meus irmãos e irmãs, deixe-me colocar algumas coisas para vocês. Esses versículos aqui são de extremo significado espiritual para nós. Na verdade, o que nós precisamos buscar aqui não é revelação. Em primeiro lugar, contemplação. Contemplação. Se nós não aprendermos a contemplar o que está escrito aqui nesses textos, nós vamos perder, talvez, a maior revelação no Antigo Testamento sobre o assunto casa de Deus. Vamos olhar com muito cuidado. Primeiro, essa tenda, ela media 14 metros. 14 metros. E de largura eram 4 metros. E todo, compreendendo o átrio, aquela parte maior que é o átrio, ele tinha 25 metros de frente e 50 de comprimento. Mas só a tenda é essa medida aqui. Ela tinha 4 metros de frente e 14 de comprimento. Cada número aqui tem um significado espiritual. Os números na Bíblia, eles não foram jogados aleatoriamente. Os números na Bíblia, eles foram colocados de forma precisa por Deus. E cada um deles comunica uma verdade espiritual. E essas verdades espirituais comunicadas por esses números, elas só podem ser extraídas, não é da numerologia, da cabala, ou qualquer outra ciência, que tenta de forma mística, buscar razão para os números da Bíblia. Os números da Bíblia só podem ser interpretados de forma bíblica. Então, irmãos, observe aqui, essa tenda, eu creio que vocês se lembram, a tenda que tinha aquelas coberturas, onde estava o lugar santo e o lugar santíssimo. A entrada dela tinha, a princípio, 5 colunas, para quem passava pelo átrio entrava no lugar santo, e depois 4 colunas para quem estava no lugar santo para o lugar santíssimo. Essa tenda, como já vimos, ela media 14 metros de comprimento e 4 metros de frente. Por que 14? 14 é um número formado biblicamente por 2 números, 7 mais 7. O número 7 na Bíblia fala da perfeição da obra
de Deus. E o que significa 7 mais 7? Perfeito mais do que perfeito, ou a completação da perfeição. É a perfeição no seu sentido mais absoluto. Então aqui você pode inquirir, por que a perfeição no sentido absoluto? Porque na mente de Deus, no propósito eterno de Deus, a sua casa é uma casa perfeita. E você pode ainda questionar mais, como esta casa é perfeita? Se no Novo Testamento, esta casa, ela é formada por pessoas como eu e você, imperfeitas. É aí que entra esta visão dessa última cobertura. Nós vamos ver detalhes grandiosos, preciosos. Caminhando devagar, nós vamos percebendo a expansão desta revelação. A expansão desta revelação. Caminhemos, por favor. 7 mais 7. 14. Vamos ver isso de forma mais profunda. Se você observar toda a obra da criação, incluindo o descanso de Deus, porque o descanso de Deus faz referência à glória da criação. Isto é, quando Deus tem o homem, segundo o seu prazer, o homem para governar a obra das suas mãos, o que Deus fez? Descansou. O descanso de Deus é o seu prazer, é a glória da sua satisfação. Porque tudo que Deus criou, Ele criou para a glória do seu Filho, para expressar seu Filho, para revelar seu Filho, porque o Filho é o descanso e o prazer de Deus. Então naquele sábado, estava o prazer de Deus, não simplesmente na obra da criação, mas porque aquela criação perfeita apontava para o seu Filho. O homem foi criado à imagem do seu Filho. Toda a criação foi feita por Ele e para Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Por isso que Deus descansou, porque Ele encontrou agora prazer, glória na sua criação. Mas sabemos muito bem, irmãos, em Gênesis 3, que o homem caiu, e a criação sofre um dano muito terrível. Deus perdeu o seu descanso. Mas agora, quando você abre as páginas do Novo Testamento, você encontra o homem segundo o coração de Deus. Quem é este homem? O Senhor Jesus. Ele foi aquele aprovado diante de Deus, aquele que foi à cruz. E lá na cruz ele satisfez a justiça de Deus. Ele magnificou a vontade de Deus, o caráter de Deus, e ali Deus encontrou o seu prazer. Antes daquela cruz, no capítulo 17, ele diz assim: Pai, glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. E ele estava indo para a cruz, quando ele disse isto. Lá na cruz, o filho glorificou o pai, e o pai se gloriou no seu filho. Então agora nós vemos o descanso e o prazer de Deus foi restaurado, porque Deus encontrou o homem segundo o seu coração. O que está em Salmo de número 8, Salmo de número 8, versículo 4, quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste, no entanto, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Quem é este homem? Este homem é o Filho de Deus, é o homem segundo o coração de Deus. Então aqui nós vemos a perfeição da redenção. O primeiro 7 aponta a perfeição da criação, o segundo 7 aponta a perfeição da redenção. 7 mais 7. O que isso quer dizer, irmãos? Que um dia, e isso está em Apocalipse, tanto a criação será restaurada, como o homem será restaurado. E o que nós vamos ter?
nós não vamos ter 7 mais 7, nós vamos ter 144 mil. É isso que nós temos. Não é 7, é 12 vezes 12 vezes 1000, que é a descrição da consumação da obra do Filho de Deus na Nova Jerusalém. Mas vamos devagar. Esses versículos 1 a 13, observemos aqui a cobertura. Havia 3 coberturas, como eu já lhes falei, sobre as tábuas do tabernáculo. O exterior era aquelas peles, foi feito de peles, provavelmente de texugo, como diz algumas versões, ou de algum tipo de animal marinho. O certo é que quem olhava aquele tabernáculo de cima para baixo não tinha uma visão bonita. A visão do tabernáculo não era atraente. Quem olhava via aquela tenda escura no deserto. Depois, como eu disse, para dentro havia uma outra cobertura de peles de carneiro, tingidas de vermelho e brancos, e cor branca também. Então, vermelho, branco e peles de cabras. Aqui também fala de Cristo Jesus, porque nós vemos o branco como a pureza do seu caráter e o vermelho como a glória da sua obra, do seu sacrifício, do seu sangue. E por último, a cobertura interna era uma cortina de linho fino. Preste atenção nisso. Linho fino, retorcidos, em cores azul, púrpura e carmesim, e ainda desenhado com obra de artífice, de artista, querubins. Essa era a visão interna. Quando o sumo sacerdote entrava dentro do tabernáculo, essa era a visão que ele tinha. Aquela cobertura com essas 3 cores. A púrpura mostra Cristo como rei. O azul mostra Cristo como divino. E o carmesim mostra Cristo como Salvador. 3 aspectos da obra de Cristo e da pessoa de Cristo. Ele é rei, ele é divino e ele é o nosso Salvador. Estão vendo? 3. Vocês podem olhar nesses textos que nós acabamos de ler. Tudo vai apontando para ele. E o que isso quer dizer, irmãos? Como que nós vamos entender isto? Deixe-me mostrar para vocês com maior clareza. Porque se você olha de cima para baixo, você lembra da figura que vocês viram aqui? Era uma tenda rústica. Não havia nenhuma beleza. Mas quando você entrava dentro do tabernáculo, havia uma beleza singular. Havia querubins desenhados naquela cortina interior, muito bem tingida com essas cores púrpura, azul, carmesim e ainda querubins desenhados. Era assim que o sumo sacerdote contemplava. E o que isso quer nos dizer? Deixe-me mostrar 2 textos para vocês, que vai apontar para isto. Vai mostrar Cristo. Primeiro, Isaías capítulo 52. Se você quiser ler comigo, Isaías capítulo 52. Olha o versículo 13 e 14. Isaías 52, versículos 13 e 14. Eis que meu servo será próspero, será engrandecido, exaltado, será posto muito alto. Agora observe. Assim como se assombraram muitos contigo, de tal maneira eu fui desfigurado do seu aspecto. Não parecia de homem, e a sua figura não era como a dos homens, ou dos filhos dos homens. Por favor, ainda, versículo 2 do capítulo 53, versículo 2. Cresceu como um broto, diante dele como raiz de uma terra seca, não havia aparência nele, nem formosura para que olhemos para ele, nem atrativo para que nos deleitemos nele. Está vendo aqui a figura externa, a figura periférica do tabernáculo? Quem olhava não via beleza. Assim também Cristo, quem olhava para ele, como disse Isaías,
Você sabe muito bem que para entender este quadro e o coração de Isaías, você tem que ler pelo menos mais duas passagens. Primeiro, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, você vai ler com João capítulo 12, onde o nosso Senhor Jesus, ele vai falar que Isaías viu o seu dia. Isaías o viu. Ele vai citar Isaías 6,10, mas quando ele fala que Isaías o viu, ele está citando desde o primeiro versículo, quando Isaías diz assim no capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado no alto e sublime trono, e a orla das suas vestes cobria todo o santuário, e os serafins voavam diante dele, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Esta é a visão que Isaías viu, ele viu o Senhor. Agora no capítulo 53, ele vê o mesmo Senhor de uma maneira completamente diferente. Ele vê esmagado, ele vê ele sem formosura, e quando ele vê, ele diz assim no versículo 1 deste capítulo, quem deu crédito à nossa pregação? O texto correto no hebraico é, quem poderá crer na nossa pregação? Aí ele vai descrevendo isso. Não havia nele beleza, não havia nele nenhuma coisa que pudesse atrair as pessoas. O nosso Senhor mesmo, citando aquele episódio daquela serpente abrasadora, que Deus mandou Moisés fazer, aquela serpente de bronze, ele disse assim, dando explicação a essa tipologia, eu, quando for levantado, isto é, ressurreto, atrairei muitos a mim. Mas quando ele estava aqui nessa terra, não, irmãos. As pessoas seguiam ele por causa das suas obras. As pessoas seguiam ele por causa do pão que era multiplicado. As pessoas seguiam ele por causa das curas. Porém, quando ele entrou em Jerusalém pela última vez, ele não tinha seguidores. Ele foi abandonado até mesmo pelos seus discípulos. Ele foi desprezado, como disse Isaías. Esta é a descrição exterior do tabernáculo. Vou dar um outro texto. Segundo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 21, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado em nosso lugar. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, por fora do tabernáculo, pele de texugos, mas por dentro, ele é rei, ele é Senhor, ele é Salvador. Aqui está, lembra do ladrão da cruz? Quando ele diz Senhor, lembra, irmãos? O ladrão da cruz, mais do que qualquer outro discípulo de Jesus, quando foi que o ladrão da cruz se tornou discípulo? Na morte. Ele se tornou discípulo na última hora, nos últimos momentos, e ele demonstrou uma fé que nenhum dos discípulos foi capaz de demonstrar. Ele olha para aquele homem esmagado, com o seu rosto inchado, ferido, aparentemente impotente. Aí ele diz para ele, Senhor, uma palavra que na cultura daquele tempo tinha um grande peso social. Só César era chamado de Senhor. Ele usa essa expressão para aquele crucificado, aquele que até o Pai o abandonara ali na cruz. Você sabe que esse abandono de Deus não é uma descrição desprezível. O abandono de Deus tem um profundo significado. Talvez seja a manifestação mais profunda do ser de Deus. Foi aquele momento que o filho disse, Deus meu, por que me desamparastes? O pai o deixou ali desamparado. Ele estava totalmente desamparado. Nem os anjos que o foram amparar na sua tentação puderam estar ali no momento da sua crucificação. Ele esteve totalmente desamparado. Mas aquele ladrão da cruz não. Ele olha para ele e diz, Senhor, Senhor, lembra-te de mim. Como lembrar se ele ia morrer? Mas porque aquele ladrão sabia que ele não ia morrer. Ele creu que ele venceria a morte. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele viu que aquele que estava totalmente abandonado, ele tinha um reino, e ele pede clemência, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Oh irmãos, quem olhava por fora, era a visão que
que se tinha do tabernáculo no deserto, mas quem olhava por dentro sabia que ele era rei, que ele era Senhor e que ele era Salvador. Lindo isso, não é, irmãos? Lindo isso. Agora vamos às particularidades dessa cortina. Voltemos aqui para Êxodo 26. Está assim: farás o tabernáculo aqui ele está falando da tenda, de 10 cortinas de linho fino retorcido. O número 10 na Bíblia é um número que fala de responsabilidade. Agora, observe, linho retorcido. O que significa o linho retorcido? Observe isto. Isto fala da pureza imaculada da vida do nosso Senhor. Ora, meus irmãos, o que é que isto pesa aqui neste texto? O que isto pode trazer para nós de significado espiritual? Muito, muito, irmãos. Deixe-me colocar isso com muito cuidado. Há um texto que quero adicionar aqui para vocês meditarem. Tomar esse texto apenas para fazer como que uma moldura neste quadro. Observe bem, Apocalipse capítulo 19, versículo 8. E a ela se lhe concedera vestir-se de linho fino, limpo e resplandecente, porque o linho são as ações justas dos santos. Texto maravilhoso, porque está falando aqui das bodas do Cordeiro, da noiva ataviada. E a ela foi concedida que se vestisse de linho fino, limpo, resplandecente. Por que essa noiva, ela tem esse direito, e a ela foi concedida vestir-se de linho fino, limpo, resplandecente? Porque o Senhor a vestiu, o Senhor a lavou. Lembre-se, irmãos, Efésios capítulo 4, versículo 25, Paulo diz: maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja, a si mesmo se entregou por ela, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. Ele que está lavando ela, Ele que está purificando ela. E nesta mesma porção de Efésios 5, diz que Ele está purificando ela por meio da lavagem da água pela palavra. Irmãos, irmãs, nós precisamos nos dar conta da eficácia, do poder da vida da palavra. Mas não é simplesmente você saber, é você se alimentar, é você deixar a palavra entrar, é você receber. Lembre-se, o nosso Senhor, Ele conta a parábola do semeador. Então ele fala que o semeador saiu a semear. Então ele vai falar de alguns tipos de solos. A semente, que é a palavra, caiu à beira do caminho. Isto é, muitos recebem a palavra de Deus de maneira superficial. Ele fala de outros que receberam a palavra, mas vieram as aves dos céus, que é representada ali por malignos, vem e rouba, porque a palavra não penetra. Satanás tem muitas maneiras de roubar de nós a palavra, irmãos. Satanás tem muitos subterfúgios, armadilhas, para roubar de nós a palavra. Outra, caiu entre os espinhos, vieram as lutas, as tribulações. Ele tirou aquele que foi semeado. Muitas vezes a nossa fé, ela só serve para alcançar o que nós queremos. Nós só temos fé para a satisfação dos nossos desejos. Nós não temos fé para passar no vale da sombra da morte. Nós não temos fé para enfrentar as dificuldades na nossa carne, na nossa vida. Irmãos, uma fé que só se serve, uma fé que só nos torna pessoas consumidoras de bênçãos espirituais, não é fé. É uma sensação
religiosa. E ela só é percebida quando coisas boas acontecem. Na hora das lutas, das dificuldades, das tribulações, das angústias. Isso não é fácil, irmãos. Se alguém aqui me mostrar na sua experiência que é fácil, não é. Mas o oposto é muito pior. Nós temos que, no barco, com todo o vendaval, com todo o levante, com toda a dificuldade, você precisa manter sua fé, manter-se na sua fé e passar. É difícil, mas não há outra saída. Do contrário, a gente vai afundar. Então o nosso Senhor mostra isso. Nosso Senhor vai mostrar. E este é o grande perigo, irmãos. Por favor, observe com muito cuidado aqui para que a gente avance um pouco. Nós precisamos deixar que a palavra penetre, que a palavra nos lave, que a palavra nos purifique. O resultado dela é esse vestido de linho finíssimo, resplandecente e puro. Então o que fala o linho retorcido? Fala da pureza imaculada da pessoa do nosso Senhor Jesus. E por que isso é tão importante, irmãos? Para nós compreender a grandeza da nossa salvação em primeiro lugar. É entender a natureza e o caráter daquele que morreu por nós, daquele que não conheceu o pecado e se fez pecado por nós. Deixe-me colocar 3 textos que vão mostrar a nós a grandeza dessa declaração sobre a pessoa do Senhor, que é representada por esse linho finíssimo da sua pureza, da santidade da sua vida, do seu caráter. Deixe-me mostrar 3 passagens. A primeira está em João capítulo 17, se vocês quiserem apenas anotar, e o versículo 19, quando ele diz assim: é por eles que eu me santifico, é por eles que eu me santifico. Vamos juntar essa declaração com mais outras 2, Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, e o versículo 22, quando Pedro está pregando, ele faz referência a Jesus, ele diz assim, que Jesus, aí ele diz, varão aprovado por Deus. Ele foi o único varão aprovado por Deus. Não há nenhum outro ser, não há ninguém que esteja aprovado diante de Deus. Só há um homem, só existe um homem que é aprovado por Deus. Quem é este homem? O nosso Senhor Jesus. E o último texto, Hebreus capítulo 4 e o versículo 15, onde diz que ele foi tentado à nossa semelhança. Por que essa frase, a nossa semelhança? Lembre-se, quantas vezes eu e você temos sido tentados? Lembre-se, quais são as áreas onde mais Satanás nos tenta? É isso que esse escritor está dizendo, que nas mesmas áreas onde nós somos muitas e muitas vezes tentados, aquelas tentações que nos sobrevêm, ele passou por todas, porém sem pecado, sem pecado. Aqui está a figura desse linho retorcido, aquele que morreu por nós. Nele havia tal pureza, tal santidade, tal pureza, tal santidade. Como foi possível, irmãos? Ele sem nenhum pecado, com tal pureza, ir naquela cruz e morrer por pessoas como eu e você, pessoas tão indignas, pessoas tão miseráveis, pessoas que não mereciam o céu, pessoas que mereciam a condenação do inferno. Ele nunca cometeu pecado, ele nunca cometeu um desvio, em tudo ele foi provado, mas ele se manteve firme, para que esse versículo 8 de Apocalipse, capítulo 19, um dia viesse a cumprir, como de fato se cumprirá na nossa vida, para que agora a sua justiça, a sua santidade, a sua pureza, se tornasse as nossas vestes diante do Pai. Estão vendo, irmãos? Linho
finíssimo, retorcido. É o nosso Senhor. Agora vamos para o versículo 2 aqui, deste capítulo 26, do livro de Êxodo. Êxodo capítulo 26, o versículo 2. Está assim: o comprimento de uma cortina será de 28 côvados. 28 côvados. Lembre-se que eu disse lá no início para vocês desta palavra. Esses textos nós não podemos ler buscando ter revelação. Se você ficar tentando interpretar as coisas assim a grosso modo, você vai conseguir fazer a interpretação, mas você vai se perder na contemplação. E eu vou mostrar para vocês o porquê. É como uma tela. Suponhamos que um pintor viesse aqui e fizesse um lindo quadro, mas você necessitaria de ter um espírito contemplativo para perceber a mente do pintor. Um artista não é uma pessoa comum, uma pessoa... Eu falo de mim, que eu não tenho condições de pintar nem o Topojígio. Mas um artista, ele faz uma combinação de cores, de cenas, que para nós, pessoas, como vou usar aqui entre as pessoas mortais, a gente fica pensando, como ela conseguiu ficar combinando as cores. Eu não sei se você é assim, mas eu gosto muito de apreciar quadro. Às vezes você conseguir extrair a inspiração do pintor é algo muito especial. Esses textos, se você ler de maneira contemplativa, você vai ficar muito mais impressionado do que a simples revelação que você vai extrair aqui. Você tem que ir na inspiração, você tem que ir na contemplação da mente do Espírito, e você vai ter uma revelação muito mais profunda do que parece. Olhe bem, o comprimento de uma cortina será de 28 côvados. O número 28 é formado por 2 números na Bíblia. Não adianta você formar 20 mais 8, porque você não vai encontrar o número 20 assim na Bíblia, trazendo significados espirituais. Geralmente os números na Bíblia vão de 1 a 12, depois eles são somados ou multiplicados. Até porque diminuir e dividir é uma obra que o diabo gosta de fazer. Então Deus multiplica ou soma. Então observe, 28 são 2 números aqui, 7 vezes 4. O número 7 fala de quê? Perfeição da obra de Deus, a perfeição da criação. Gastaríamos algum tempo a mais aqui se fôssemos falar só do número 7 no capítulo 1 de Gênesis. Mas deixe-me colocar só um pontinho aqui. O número 4 é o número que fala da criação, do universo. Por exemplo, todo o universo, ele é descrito pela física em 4 dimensões. Mas não vou entrar muito nisso, vou entrar só um pouquinho para vocês perceberem a grandeza, porque o que nos interessa é o que está na Bíblia. No hebraico, o versículo 1 de Gênesis, ele é composto apenas de 7 palavras, composta de 28 letras. Entendeu? No princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico, 7 palavras, composta por 28 letras. Muito maravilhoso para você entender essa cortina de 28 côvados. Mas vamos ver um pouco mais. Quando você estuda o universo-tempo, você vai chegar nas 4 dimensões. Você vai ver a altura, comprimento, largura, profundidade. Mas não é isso que a Bíblia quer nos mostrar. A Bíblia quer ir mais além. Se você estuda a palavra de Deus, você vai ver que o número 4 é um número significativo, porque fala da perfeição do universo, da perfeição da criação de Deus, combinada com a glória do número 7, perfeição da obra de Deus. E
o número 4, a criação de Deus. E este número é muito significativo dentro da Bíblia. Quando você estuda Gênesis capítulo 2, você vai ver que lá do Éden saía um rio e ele tinha 4 braços. Quando você chega em Ezequiel, capítulo 1, Ezequiel vai falar daqueles seres que ele vê. E cada um daqueles seres, eles tinham 4 rostos, de 4 animais. Você vai ver o leão, você vai ver o bezerro, a figura do servo, você vai ver a águia e você vai ver o rosto de homem. Você vai ver os 4 evangelhos, porque Mateus é prefigurado pelo leão, Marcos é prefigurado pelo servo, Lucas é prefigurado pelo homem, filho do homem, e João é prefigurado pela águia, o divino. Se você vai para Apocalipse capítulo 4, você vai ver a mesma figura. Mas o que isso quer dizer, irmãos? A perfeição da glória da criação de Deus. O mundo, você vê as 4 estações, os 4 quadrantes da terra, tudo isso tem a ver com este Salvador. Deixe-me colocar alguns textos aqui. Por exemplo, observe João 1,3. Quando João diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele diz assim, sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Adicione mais um texto aí. Hebreus capítulo 1 e o versículo 3. Ele está falando também de Cristo. Havendo Deus outrora falado aos pais, pelos profetas, hoje Ele nos fala pelo Filho. Tem uma versão alternativa que diz assim, foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. Tudo é dele, por ele e para ele. Agora veja, por favor, irmãos, o que tudo isso nos fala? O que realmente o Espírito Santo quer nos falar? Sabe o que o Espírito Santo quer nos falar nessa pintura, nesse quadro lindo, cada uma dessas cenas? Que este Salvador perfeito, que é prefigurado pelo linho retorcido, e agora prefigurado pelo tamanho dessas cortinas, dessas coberturas do tabernáculo, ele não é só um homem perfeito, ele é o Criador de tudo, aquele que estava lá na cruz, morrendo por mim e por você, aquele que deu a vida por nós. Nele não havia nenhum pecado, nenhum resquício de pecado. Mas não só isso, irmãos, ele não era só um homem santo e puro, ele de fato é o maior homem do universo. Ele é um homem tão grande que a vida não contém ele, é ele que contém toda a vida. Não é o espaço que contém ele, é ele que tem dentro de si todo o espaço. Ele é o maior de tudo, ele é o maior de todos, ele é maior do que o universo. Ele não é só o mais santo, ele é o maior. Mas aí Paulo diz assim, que ele sendo Deus, embora sendo Deus, ele não usurpou o fato de ser Deus. Antes, ele, não foi ninguém não foi Pilatos, não foram os romanos, não foram os judeus que o humilharam, foi ele que se humilhou. Não foi a morte que o matou, foi ele que entrou na morte. Irmãos, escute, não foi Pilatos que ordenou ele a cruz, foi ele que aceitou a cruz. Porque ele é a justiça, nele não estava a justiça, ele é a justiça. Não havia nenhum crime, não havia nenhum pecado, um tribunal montado às pressas. Em menos de 24 horas, ele sai da acusação para a execução. E por quê? Por que que ele, em menos de 24 horas, entregou sua vida, debaixo de tantas acusações, para terminar na crucificação? Porque ele se entregou, ele diz, ninguém toma a minha vida, eu a dou.
E porque ele tinha que dar, porque ninguém poderia tomar, nem a morte poderia matá-lo. Sabe por quê, irmãos? Porque ele é santo. Ele é santo. E sabe por quê? Ninguém poderia matá-lo. Porque ele é o dono de tudo, ele é o Senhor de tudo, ele é o Criador de tudo. Do ar que nós respiramos, ele é o Criador. E ele em nenhum momento ele interferiu em nada. Quando Pedro cortou a orelha de Malco, ele disse: existe uma miríade de anjos ordenada ao meu respeito. E se eu quisesse, eu só ordenaria. Ele não ordenou, ele se esvaziou para ser o nosso Salvador. Tudo fala dele, da sua grandeza. Primeiro nós vemos a sua santidade, agora nós vemos nesse número 4 a sua grandeza. Mas ele se esvaziou para tomar o teu lugar, o meu lugar, e ele só fez isso por amor. Por amor. Esse tabernáculo, irmãos, é uma descrição gloriosa desta santa pessoa. Agora, por favor, vamos ao número 5, que está aqui no versículo 3. Cinco cortinas estarão unidas umas às outras, e as outras 5 também estarão unidas umas às outras. Preste atenção aqui. 5 é um número que fala sobre responsabilidade e serviço. 5 é um número que fala de responsabilidade e serviço. 5 é um número que, lá em Levítico capítulo 1, é o número das 5 ofertas que os sacerdotes apresentavam diante de Deus, a oferta do sacrifício. 5 foram as pedras que Davi pegou lá em 1 Samuel capítulo 17, diz que antes de Davi vencer Golias, ele apanhou 5 pedras. 1 Samuel capítulo 17 e o versículo 40. 5 também são os ministérios de Efésios, capítulo 4 e o versículo 11. É como a mão de Deus. 5. Então, se você estuda na Bíblia, você vai ver que aonde aparece o número 5, na sua grande ocorrência, no aspecto espiritual, aponta para responsabilidade, aponta para serviço. Serviço. Por um lado, nós podemos ver que o tabernáculo, na sua essência, fala da pessoa e da obra do Senhor. Mas também o tabernáculo não fala só sobre a casa de Deus. O assunto do tabernáculo fala sobre a casa de Deus e o sacerdócio. Qual é o tema do tabernáculo? Casa de Deus e sacerdócio. Então nós vemos, irmãos, a base de todo o serviço está na glória da obra dessa santa pessoa. Ou como todos nós, que de alguma forma temos recebido de Deus a incumbência de algum tipo de serviço no meio do seu povo, pudéssemos contemplar de maneira mais profunda a grandeza da obra e da pessoa de Cristo. Eu creio que isso seria suficiente para esmagar o nosso coração e nos livrar de qualquer falsa pretensão, de obter alguma glória, de obter algum lucro, alguma vantagem. Qual é o grande problema do cristianismo? Por que o cristianismo se desviou do propósito de Deus? Simplesmente porque perderam a visão de Cristo. Por que os homens estão pregando suas igrejas, pregando os seus ministérios? Por que as pessoas estão ocupando o lugar central no meio do povo de Deus? Porque perderam a visão da glória, da preeminência e da centralidade de Cristo. Então, meus irmãos, aqui nós temos um versículo muito importante. Aponta para isso, responsabilidade e serviço. Todo serviço tem sua base na santidade da obra e na grandeza deste homem. Ele é o varão pelo qual Deus vai julgar todas as nossas obras. Irmãos, eu preciso repetir isso, porque nossa carne, ela gosta de aplauso, nossa carne gosta de elogio,
Nossa carne gosta de tapinha nas costas. Eu falo uma coisa para vocês, seja lá em que esfera você serve o Senhor, peça ao Espírito Santo para te dar visão da santidade deste homem, da grandeza da sua pessoa, para que você sinta a responsabilidade de esmagar o seu coração, saber que o grande privilégio está na responsabilidade de servi-lo. A igreja não é minha, a igreja não é tua, a igreja é dele, tudo é dele, tudo é para ele, e um dia ele virá e vai colher o melhor da sua vinha. Não somos nós, irmãos. Mensagem não é nossa. Vender CD, vender mensagem, fazer da palavra de Deus um negócio para nós, isso é simplesmente a consequência da cegueira espiritual. O que é cegueira espiritual nesse contexto? É perder a visão de Cristo, da sua santidade, da pureza do seu caráter e da grandeza da sua pessoa. Então aqui estamos diante de um quadro muito lindo, que não somente exalta essa bendita pessoa, mas como uma espada penetra no nosso coração, corrige todos os caminhos errados. Se nós queremos ver a edificação desta casa, nós temos que ajustar todo o nosso serviço segundo a natureza e o caráter desta pessoa. Estão vendo, irmãos? Natureza e o caráter desta pessoa, porque é segundo a natureza e o caráter desta pessoa que nós vamos ser julgados nas nossas obras. Sabemos que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque esta pessoa se fez pecado no nosso lugar e nele nós fomos feitos justiça de Deus, mas haverá o julgamento das nossas obras e haverá a reprovação quanto às nossas obras, quanto à nossa responsabilidade no reino vindouro de Cristo. Então, irmãos, quão sério é o assunto tribunal de Cristo. Todos nós precisamos olhar para isso com muito temor, porque aqui fala da responsabilidade e do serviço do homem segundo o poder de Deus. A responsabilidade e o serviço do homem segundo o poder de Deus. Sem essa visão dessa pessoa, fracassaremos. Como os cristãos têm caminhado nesse tempo, irmãos, quão triste tem sido. O irmão Tozer disse assim: se Deus retirasse o seu Espírito Santo da terra, aí ele diz, tenho a sensação que as muitas igrejas seguiriam normalmente, sem sentir falta dele. Percebe, irmãos? Percebe como nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, vem nos visita trazendo arrependimento, nos visita com a tua luz, mostrando onde é que estão as brechas, as fendas, os caminhos errados, nos visita e expõe tudo de mal que existe em nós, nos visita, levanta os teus profetas, levanta aqueles que nos dizem aonde estamos errando, corrige-nos com vara, guia-nos com cajado, mas não nos deixe perdidos no nosso chamamento, na nossa vocação, na nossa responsabilidade e no nosso serviço a Ti. Nós precisamos orar, irmãos, não é pedindo que fogo do céu encha o nosso coração, desça sobre nós, mas o fogo do arrependimento, o fogo da santidade do caráter dessa pessoa, para expor a iniquidade que há dentro de nós. É isso que nós precisamos. Meus amados irmãos e irmãs, o próximo assunto é sobre a armação das tábuas do tabernáculo. Como este é um assunto longo, nós deixaremos para a próxima reunião, se assim o Senhor permitir. Então vamos ficar apenas com esses textos aqui. E se o Senhor nos permitir, retornaremos na próxima semana para estudar sobre as 48 tábuas do tabernáculo. Um grande significado nós temos aqui. Que Deus os abençoe. Senhor, nós te adoramos e te exaltamos nesta reunião. Bendito seja o Senhor.
Exaltado seja o Senhor. Agradecemos a Ti pelo Teu Santo Espírito, este Espírito que o Senhor nos deu, este Espírito que o Senhor derramou a nós, e que está aqui nesta noite, ministrando esta palavra para nós. Vem com a Tua palavra, Espírito Santo, vem com aquilo que é Teu, vem com aquilo que é santo, com aquilo que é puro, com aquilo que é a verdade. Vem com a luz da Tua palavra, ilumina o nosso coração, ilumina a nossa mente, mostra os caminhos errados que existem dentro de nós, faz-nos ver a beleza do nosso Senhor, a grandeza do nosso Senhor, a santidade do nosso Senhor, para que nós nos rendemos aos Seus pés, para que nós nos curvemos a Ele, saber que nós não éramos dignos, nós éramos filhos da ira, nós estávamos perdidos, mas Ele nos encontrou, foi Ele que pagou o preço, é Ele que está nos lavando, é Ele que está nos vestindo da sua justiça, do seu linho fino, para que um dia nós possamos resplandecer no seu reino. Oh querido Espírito Santo, a Ti seja glória nessa reunião, a Ti seja glória pela Tua palavra. Abra os nossos olhos mais e mais, queremos Te ver na Tua palavra, queremos Te ver na contemplação desses textos, nós queremos Te ver, em nome do Teu Filho, ó Deus, nós como Tua igreja oramos aqui, em nome de Jesus, Pai, amém, Senhor.